Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13, continuação, que diz assim: o cristão deve ser sal e luz. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, né? A palavra do Senhor nos ensina, que diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Vamos até aqui, né? Amém. Que palavra maravilhosa, né? Nós devemos ser, o cristão deve ser, né? Sal da terra e luz do mundo, tem que ser diferenciado, tem que ser como foi Jesus, né? Andar nos passos que Jesus pisou por nós, né? Ele já traçou tudo isso por nós. Então, assim devemos ser, sal da terra e luz do mundo. Devemos ser diferenciados, devemos ser cada dia mais nos santificar na presença de Deus, para que possamos ser usados por Ele, né? Para que possamos ser canal de bênção e não de maldição, para que possamos ser luz e não trevas, para que possamos ser sal, para salgar e não para não sentir o sabor, né? Então que possamos ser a diferença na vida das pessoas, né? Porque assim diz a palavra de Deus, devemos ser a diferença, não é à toa, né? Porque a nossa vida tem que ser a Bíblia. Nós temos que viver a Bíblia de uma tal forma que ela tem que nos identificar, porque quando não tiver mais ela, nós seremos ela para o mundo. Nós seremos a luz da terra. E assim devemos já meditar essa palavra e nos alimentar dela, né? Para que possa sair de nós, fluir de nós tudo que há nela, tudo que Jesus deixou para nós. Ele disse para nós sermos imitadores dele, ser como ele foi, porque ele veio ao mundo sem ter pecado algum e venceu tudo aqui na terra, todos os pecados. E assim ele nos mostrou, né, que mesmo sendo Deus, ele se tornou homem e venceu este mundo como homem. Como homem. Então ele nos mostrou que devemos andar como ele andou, né? E aqui diz, né? Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o Senhor está nos ensinando, né? Que nós somos o sal da terra. Mas se nós perdemos o sabor, se nós perdemos a essência, se nós perdemos o que o Senhor nos deu, o que o Senhor nos colocou, o propósito, para que serviremos, né? E chegará o tempo que muitos serão lançados fora. Como diz a palavra de Cristo, né? Então vamos permanecer firme nessa palavra. Vamos não só falar, mas vamos viver ela. Viver ela no cotidiano, no dia a dia, né? Porque é isso que o Senhor Jesus quis nos ensinar, para nós vivermos. Não só para ler, não só para falar, mas para nós vivermos em primeiro lugar. Que a mudança, que a transformação comece em nós. Não no próximo, não nos outros. Porque muitas vezes queremos que as pessoas mudem, mas temos que olhar para nós primeiramente. Nós devemos mudar, nós devemos colocar as nossas falhas diante da presença do Senhor para ser transformado por Ele. Porque Ele transforma, Ele limpa, Ele nos coloca, né, de volta no lugar. Que diz assim, vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre o monte não pode se esconder. Então, nós somos a luz do mundo. Nós temos que estar em evidência diante da palavra de Cristo. Não nós, mas a palavra dele em nós. Entenda que nós temos que diminuir para que ele apareça, né? Para que ele cresça em nós. Não é sobre nós, mas é sobre ele. Sobre a palavra que carregamos, sobre o Jesus que ele é, né? Que ele veio para salvar, para libertar, para transformar e trazer vida àqueles que não têm vida. Então se refere a nós antes não tínhamos vida,
mas hoje nós temos vida com Ele. Então devemos sim, cada vez mais, buscar esta luz, que essa luz emana dEle, não é de nós, entenda. Essa luz que entrou em nós é dEle, Ele brilha em nós através do Seu Espírito Santo. Então que possamos deixar o Espírito Santo fluir de dentro de nós, porque Ele é a luz que habita em nós. E nosso templo tem que estar preparado, nosso templo tem que estar limpo, adornado, porque senão de nada adianta. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Vamos limpar a casa, vamos limpar o templo, vamos limpar, começa em nós. Não olhe para o que o outro deve fazer, mas olhe para dentro de você. Assim como eu devo olhar para dentro de mim, o que eu devo mudar, o que eu devo andar mais diante da presença do Senhor. Transforma em mim, Senhor, comece em mim. Essa deve ser a nossa oração cotidiana, né? Que o Senhor venha começar dentro de mim, dentro da minha casa. Porque de nada adianta eu querer que os outros mudem. Entenda, a salvação individual primeiro tem que começar em mim, a boa obra. Então que assim seja, né? Aqui diz também assim, igualmente, não pode acender uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Então, uma candeia, né? Seria como uma lamparina antigamente, né? E essa lamparina, ela iluminava a todos, né? Se colocar ela embaixo, ela não vai iluminar, mas se colocar ela no lugar certo, a palavra nos ensina, nós temos que estar no lugar certo, diante de Cristo, aonde Ele quer que nós estejamos. Nós devemos sim limpar nosso entendimento, limpar nosso coração, limpar nossa mente, para falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me como Tu queres. E assim o Senhor vai nos usar. Basta pedir, pedir, pedir e dá-se-vos-á. Então o Senhor está esperando você pedir. Pedir no caso, Ele quer que nos posicionamos, né? Quando nós tomamos uma posição, levantamos e falamos, Senhor, eis-me aqui. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós nos posicionamos, né? Assim deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique no vosso Pai que está no céu. Então, quando nós deixamos o Senhor agir na nossa vida, que a honra, que a glória, que o poder seja para Ele. Toda a honra, toda a glória seja para Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre o nome de Deus. Mas nós somos o canal que devemos ser usado para isso. Ele quer usar cada um de nós. Basta nós estarmos no momento, no lugar certo, na hora certa. Basta nós buscarmos da maneira que a palavra nos ensina. Basta nos alimentarmos desta palavra e que se torne um manual diário para as nossas vidas, né? É sobre servir ao Senhor, é sobre estar no propósito, é sobre ser sal e luz. É sobre isso. Para isso Ele nos quer. Para que possamos servir a Ele com alegria, apresentar a Ele os nossos cânticos de alegria. Muitas vezes estamos tão desanimados, né? Que nós não tiramos tempo para louvar, não tiramos tempo para ler a palavra. Mas eu tenho aprendido que mesmo desanimado, mesmo sem tempo, devemos sim servir ao Senhor, porque Ele é o primeiro. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então tudo vem dEle. Quando nós entendemos que Ele é o começo, que o nosso dia não começa sem estar na presença dEle, nós aprendemos que é dEle, é para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Então vamos servir a Ele em primeiro lugar, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo que nós precisamos o Senhor vai acrescentar no momento certo, mas nós devemos nos entregar de corpo, alma e espírito diante da presença dEle. E assim fazer, né, o que Ele tem nos chamado. Então que nessa segunda-feira nós possamos estar posicionados diante da presença do Senhor, para que Ele possa nos usar como Ele bem quer. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, uma ótima segunda-feira abençoado por Deus, em nome de Jesus.